Olá, pessoal. Aqui, professor Vander de novo na área, certo? Para continuar nossas aulas sobre hidrocarbonetos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você esteja me vendo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá? Aula passada, nós estudamos sobre algumas características dos hidrocarbonetos. E vimos que hidrocarbonetos, olha o nome, hidrocarbonetos são compostos formados apenas, só ou somente por hidrogênio e carbono, certo? Aí nós vimos polaridade, solubilidade, vimos sobre estado de agregação e entre outros, certo? Hoje nós vamos ver esses tipos, como eles se dividem, certo? E são dois tipos, os alifáticos e os aromáticos, certo? E entre esses alifáticos tem umas maiores, certo? Que são os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos e ciclanos e ciclenos. O professor tá me esculhambando, né? Tô não, certo? Mas nós vamos ver isso daí bem direitinho. É simples, com calma, ó, só o filé, certo? Só na malemolência. Tranquilidade? Vamos lá. O grupo dos alifáticos começando com os alcanos, certo? Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam apenas ligações simples entre carbonos. Então, se entre carbonos tiver só ligação simples, eles são os alcanos, certo? Também chamado de parafinas, é uma outra forma de chamar os alcanos, certo? Olha aqui como é interessante. Tá vendo todos esses carbonos, certo? Todos os carbonos? Todos esses carbonos aí presentes, esse daí é o hexano, certo? Todas as ligações entre carbonos presentes, todas são ligações simples, alcanos. Ah, professor, então se tiver uma dupla e uma tripla é outra coisa? Isso mesmo, certo? Então, só ligação simples entre carbonos é alcanos. Os alcenos, olha como muda. Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma ligação dupla entre carbonos. Então, se tiver só ligação simples, alcanos, certo? Se tiver basta uma dupla entre carbonos, é alceno, ó. Aqui exemplos, etileno, propileno, butileno, isobutileno, certo? Alguns nomes aí para essas moléculas, certo? Percebe que todos entre elas, aqui, ó, todas, exatamente todas, tem esse sinal aqui, que parece de igual, mas são uma ligação dupla, entende? Todos entre carbonos têm essa ligação dupla, por isso que eles se classificam no grupo dos alcenos. Show? Os alcinos, como é que eu sei o que é um alcino? Se alcanos são ligações simples, se alcenos são ligações duplas, os alcinos são ligações triplas, certo? São hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma ligação tripla entre carbonos, ó. Aqui, ó, o etino. Olha o exemplo aí do etino. Carbono, carbono. No meio entre carbonos tem uma ligação tripla. Alcino, certo? Aqui, propino, certo? Uma ligação tripla, certo? Aí, ó, quando tiver essa ligação tripla é alcino. E uma dica, ó, dica só o filé, ó, só o filé para vocês, ó. Ó, simples dupla em, tripla in. Se tiver só ligação simples é an, se tiver uma dupla em, se tiver uma tripla in, certo? An, em, in, alcano, alceno, alcino, simples, duplas e triplas. Você segue essa ordem tranquilo, é facinho de aprender, certo? O grupo dos alifáticos, agora com os alcadienos, certo? O que é o alcadieno? Não se desespere, é fácil também. Os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam duas ligações duplas entre carbonos, certo? Como os alcenos têm uma ligação dupla, os alcadienos ele tem duas ligações duplas, certo? Então aqui, ó, dupla dupla. Eu tenho duas ligações duplas entre carbonos. Presta atenção, é entre carbonos. Se tiver um oxigênio ali no lugar do carbono, não é entre carbonos, certo? Então, entre carbonos, certo? Entre carbonos. Certo? Aqui, ó, dupla, dupla.
Eu tenho duas ligações duplas, então também faz parte dos alcadienos. Tranquilo? Aí, ó, lembrando, alcano, alceno, alcino, alcadieno. Nós também vamos ver os ciclanos e ciclenos. O que diabo é isso, professor? Já tem a ver com ligação simples. E o em tem a ver com ligação dupla. Então, que diabo é isso, certo? Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam apenas ligações simples entre carbonos. Ou seja, como os alcanos são de cadeia aberta, os ciclanos já está falando ciclo. Ciclo quer dizer que é de cadeia fechada, certo? Então, são hidrocarbonetos de cadeia fechada que só apresentam ligações simples, certo? Como os ciclanos são compostos de cadeia fechada, certo? E ligações simples, os ciclenos também são de cadeia. Aqui, ó, para fechar, ó, ciclenos, eles têm as ligações duplas. Tá aqui a ligação dupla, ó. Ligação dupla e ligação dupla, só que é numa cadeia cíclica, cadeia fechada, certo? Os ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada que possuem uma ligação dupla entre carbonos. Tá aí. Mas, ó, perceba que a ligação tem que ser entre carbonos. E a ligação é dentro da cadeia, certo? Tranquilidade. Fechou, certo? A gente já viu alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno. É simples, simples. Fora elas, ainda deixa eu só apagar aqui, rapidinho. Fora elas, existe o grupo dos aromáticos, certo? Então, você tem que entender o que é esse grupo dos aromáticos, certo? Tá vendo esses três desenhos aí, certo? Esses três desenhos, certo? Quer dizer o quê? A mesma coisa, certo? A forma como é. O que é um anel aromático, certo? Todos eles querem dizer a mesma coisa, certo? Então, vou explicar com calma para vocês. O que são os grupos dos aromáticos? O que é compostos aromáticos? São aqueles que possuem pelo menos um anel aromático. Isto é, um ciclo cadeia fechada, plano, com 6, presta atenção nisso, 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono, certo? 6 átomos de carbono, que estabelece entre si ligações simples e duplas alternadas. O que quer dizer isso, professor Fander? Simples e fácil. Tá vendo aqui, ó? Tem quantos carbonos aqui, ó? 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, certo? E percebe as ligações, ó. Uma simples, uma dupla. Ó, vou começar por essa. Uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla. Ou seja, tem simples e duplas alternadas. Quando eu tenho esse tipo de composto, certo? Com 6 carbonos e 3 ligações simples, 3 ligações duplas alternadas, isso quer dizer que é um anel aromático, certo? Percebe ó, aqui, ó, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, C6, e 6 hidrogênios H6. Esse C6H6 é a minha fórmula molecular. Professor, o que é a fórmula molecular? É a quantidade de carbonos e de hidrogênios e de outros átomos que possui a minha molécula. Isso é a fórmula molecular, a quantidade desses átomos, certo? C6H6. Professor, e esses dois desenhos aí no lado é o quê? Percebe que esse desenho é muito cheio, tem muita informação, muita coisa. O que é que os químicos fazem, certo? Eles colocam os carbonos como esses vértices, certo? Ó. E os hidrogênios estão subentendidos. Você sabe ali que tem um hidrogênio, certo? Como o carbono faz 4 ligações, ó, aqui, ó, 1, 2, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, você sabe que ele faz 4, certo? Então, você subentende que ele está ali, ó. 1, 2, 3. Professor, só faz 3? Tá, não. É porque você subentende que... você subentende que tem uma ligação aqui, certo? Então, eles fazem isso para condensar as moléculas, que chamam-se de forma de linha, certo? Mas percebe 6 carbonos, 3 ligações simples, 3 ligações duplas alternadas. Uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Professor, e por que essa bolinha aqui? Porque essas ligações são formadas por elétrons e os elétrons eles ficam se movimentando. Então, essas ligações, ó, elas vão sempre
girando. Gira, 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 girassol. Entende? Então, eles vão sempre girando. Como eles vão sempre girando, 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 movimento circular. Essas daí são as representações dos anéis aromáticos, dos compostos. Também pode ser chamado de anéis benzênicos, certo? O principal composto é esse dali, que é o benzeno. Tranquilo? Vamos lá. Aqui no livro, se você sentiu, quer tirar alguma dúvida, quer ver alguma informação a mais, páginas 39 a 48, certo? Se lembra que no começo eu falei sobre os nomes, então a gente vai ver sobre nomenclatura e como é que se dá o nome a essas moléculas, certo? Então, até a próxima aula.